feitas ali no céu para chamar a sua igreja. Nós somos transformados em um corpo glorificado e nos encontramos com o Senhor no céu, nas nuvens. Então todos aqueles que aceitaram o Senhor e o Salvador Jesus Cristo serão transformados nesse dia glorioso da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens para buscar a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. Por isso que eu digo que eu conheci muitas pessoas dessa natureza também. Conheci, mas nós não estamos aqui para ajudar ninguém. Simplesmente para proclamarmos o Evangelho e dizer que Jesus salva. Ele cura, ele liberta. Então ele transforma, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois mudar a verdade de Deus é mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário, a natureza. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Até as mulheres, que não é só os homens não. Na cidade de Roma, o apóstolo Paulo falando, não só os homens, mas também as mulheres mudaram o uso natural da natureza que foi criada por Deus, para se unir ao seu esposo, seu marido, e se tornar o Deus na sua carne. Mas mudar o uso natural da natureza criada por Deus. O apóstolo Paulo estava falando para a cidade ali de Roma. Naquele povo existia aquela abominação, pecado, a aberração, a impiedade, tudo isso acontecia naquela cidade. Mas o apóstolo Paulo estava falando que aquele povo olhasse o que Deus falou na sua palavra, desde o Antigo Testamento até os nossos dias atuais. Olha, o Senhor fala que Ele não concorda com esse tipo de atitude e prática aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E semelhante também, os varões deixam o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que provia o seu erro. Olha, mais uma vez o apóstolo Paulo fala, nós varões, os deixados natural da natureza estão ali, homem com homem, né? Inflamado na sua sensualidade, deixando os natural da mulher inflamar em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém aos seus erros. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem assistiu aquele filme de Nery? Quem assistiu o filme de Nery sabe muito bem que Nery tinha esse comportamento, né? Então as pessoas que estudam ali história sabem muito bem do que eu estou falando. Nery tinha esse comportamento afeminado, não é assim? Então ele é conhecido por esse tipo de comportamento que ele tinha no passado. Como existiam muitas pessoas no passado, o apóstolo Paulo estava falando que tinha essas coisas ali na cidade de Roma. Aconteceu essas coisas na cidade de Roma e Deus não estava ali consentindo com essas coisas, não. Deus era contra a palavra de Deus. Ele criminava esse tipo de atitude aqui na terra. E semelhante também, os varões deixando os naturais da mulher se inflamarem em sua sensualidade, um para com os outros. Varão com varão, semelhante cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sofrimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E mais uma vez o Senhor falando, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sofrimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição,
malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendo, engano, malignidade. Veja como era. O povo, né, daquela cidade de Roma. Já imaginou se vocês fossem ali, o dono de uma empresa, e fosse dar um emprego a uma pessoa, um cidadão romano? Eu vou dar aí, vou fazer uma seleção, né, para ali contratar alguém. Já imaginou se da cidade de Roma? Veja as qualidades das pessoas naquela época. Veja, queridos. E como não se portar, veja assim, estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nesses, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliados, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consintam os que as fazem. Olha, seja dado, veja o que o apóstolo Paulo está falando. Já imaginou se alguém fosse contratar um cidadão romano naquela época? Olha as qualidades, as credenciais de um cidadão romano naquela época. Eram tudo isso, homicidas, né? Eram homicidas, eram prostitutos, eram maliciosos, eram avarentos, eram maldosos, cheios de inveja, né? Eram contenciosos, eram malignos, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes ao pai e à mãe. Essa era a qualidade, essa era a credencial do cidadão romano naquela época. Então, alguém que tem uma empresa aqui não ia contratar uma pessoa dessa. Não teria condição de contratar alguém dessa natureza aqui. Não tinha jeito. Né? Então, o cidadão romano naquela época tinha essas credenciais. Não era coisa boa, não. Então, o apóstolo Paulo estava numa situação muito difícil. Ele foi levado para aquela cidade de Roma, foi aprisionado, passou 2 anos ali, proclamando o evangelho. Existiu uma igreja ali, né, que surgiu ali desde o livro de Atos dos Apóstolos, quando estava ali proclamando o evangelho, e alguns irmãos ali que se converteram ao evangelho da cidade de Roma, e quando foram para a cidade de Roma, fundou uma igreja ali. Na cidade de Roma, o apóstolo Paulo estava escrevendo para essa igreja de Roma, dos convertidos ao evangelho, que tu aceita o evangelho, mas sabia da existência desse tipo de imoralidade, de pecado que acontecia na cidade de Roma. É a cidade principal dos imperadores. A cidade de Roma é a cidade principal, onde saíram os conquistadores no passado, dos imperadores, o exército romano. Era instituída ali naquela cidade de Roma. Então é a cidade mais importante ali naquela época. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo chega a dizer: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. Não só quem faz, mas também quem consente. Então são dignos de morte quem tais coisas praticam, não só quem faz, mas também quem consente. Ali existia a homossexualidade, existiam os afeminados, existiam os homicidas, existiam os prostitutos, existiam ali os murmuradores, existiam tantas pessoas ali naquela cidade. E Deus diz, através do apóstolo Paulo ali, que são dignos de morte quem tais coisas praticam. São dignos de morte quem tais coisas praticam ou consentem. Então não se pode consentir com esse tipo de união. Não, nem a lei do Brasil pode fazer isso, não tem esse poder de consentir com esse tipo de união. A lei do Brasil não pode, não tem esse poder. Se alguém fizer isso, se o governo fizer isso, está em desobediência a Deus. E está em desobediência a Deus. Deus não aprova esse tipo de união.
Então é uma abominação a Deus, é uma aberração a Deus, queridos, alguém aprovar esse tipo de união. Não se pode consentir. E quem consente está também na mesma condenação, é digno de morte. Quem está as coisas para ti, consentem, ou consentem. Glória seja dada ao nome do Senhor. No Brasil foi aprovada uma lei da união estável, mas não é a lei ainda no civil mesmo, de fato, de direito, não. Não é a lei de fato de direito aprovada no Congresso, no Senado. Quando chegar a esse ponto de ser aprovado no Congresso, no Senado, do jeito que as coisas estão caminhando, os países da Europa, a maioria dos países da Europa está em crise. Crise financeira, todo tipo de calamidade está acontecendo nesses países que aprovaram esse tipo de união. No Chile, como eu estava falando desde o princípio, as pessoas no Senado aprovou esse tipo de união. Pelo Senado, veja ali que representa o povo daquele país. Mas veja o que está acontecendo no Chile. Veja o que está acontecendo no Chile, é terremoto, é todo tipo ali de calamidade. E nunca se viu um terremoto ali naquele país. Mas de agora há pouco começou a aparecer terremoto ali no Chile, queridos. 9,2 na escala ali de tremor ali naquele país. Inclusive ali um pastor ali foi falar, teve uma revelação de Deus, foi falar para o presidente daquele país: olha, não aprova esse tipo de união, não façam isso não. O presidente daquele país não deu atenção, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Eu vou dar ouvido a um pastorzinho? Eu vou dar ouvido a alguém que pega o evangelho? Não. Então ele não aceitou aquela revelação que aquele pastor tinha recebido ali no Chile, da parte de Deus. Ele falou da revelação que ele via ali, na visão que ele teve da parte de Deus, um tremor naquele país. Aquele país estava tremendo, aquele tremor de terra naquele país. E foi avisar o presidente não aceitou. Não recebeu ele, mas entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não deu atenção nenhuma. E aprovou ali o casamento gay no Senado. Aprovou o casamento gay no Senado. Depois nós vamos ali, terremoto acontecendo naquele país. Eu não vou dizer que vai acontecer do mesmo jeito no Brasil. Não vou chegar aqui e dizer, vai acontecer terremoto se aqui no Congresso, no Senado, for aprovado o casamento gay. Eu não vou dizer que vai acontecer terremoto. Eu não posso afirmar isso. Mas eu sei que Deus pode agir de uma forma ou de outra. Eu não sei de que forma ele vai agir. Ele aconteceu dele agir no Chile, porque o Chile, aqui na América Latina, é o país que mais pornográfico. Segundo a estatística, é o país mais pornográfico em toda a América Latina, é o Chile. Ganha para o Brasil, ganha para os outros países. Está em primeiro lugar em pornografia. Quem gosta de pornografia é um país ali que favorece esse tipo de atitude e comportamento, é o Chile, e está em primeiro lugar. Então chegou ao limite que Deus não suportou mais, chegou ao limite que não dava mais, para Deus fechar os olhos e deixar para lá. Não, vou deixar isso para lá, não para lá. Deus olhou ali a situação daquele país do Chile ali, chegar a um limite desse, das pessoas aprovarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E quando ali a lei, o Congresso, o Senado aprovou, depois de um certo tempo começou a acontecer terremotos naquele país. Para você ver a situação da calamidade que se encontra aquele país do Chile. Isso tudo foi revelado também, foi profetizado ali naquele país. Deus falou, mas eles não deram atenção alguma. Não deram consideração alguma. Não é assim que acontece, queridos? Quando nós estamos anunciando o evangelho, muitas vezes ninguém dá importância, ninguém dá atenção. Estou falando aqui, se acontecer aqui no Brasil, de aprovar o casamento no Senado, o casamento gay no Senado, no Congresso, e foi realmente instituído uma lei aprovando esse tipo de união, pode ter certeza, queridos, que do mesmo jeito que aconteceu no Chile, eu não sei de que jeito Deus vai agir aqui no Brasil, mas que Deus vai agir, vai. Que Ele vai agir contra esse país, o Brasil vai. De que forma eu não sei.
Porque quando chegar um limite, como chegou no Chile, um limite que Deus não suporta mais, como aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Como foi que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra? Existiam os sodomitas. Os sodomitas, na sua interpretação, significa pessoas que abusavam ali de pessoas do mesmo sexo. Então é chamado sodomitas. Gostavam de pessoas do mesmo sexo. Olha assim na cidade de Sodoma e Gomorra. Ao ponto de quando os anjos entraram ali na cidade ali de Sodoma e Gomorra, veja que eles foram convidados pelos povos, pelos cidadãos daquela cidade. Olha, traz ele aqui, Ló, para a foto, nós queremos conhecê-los. Nós queremos conhecê-los. Veja que situação, em que condição chegou aquele povo. Queriam abusar dos anjos. Queriam abusar dos anjos. Sexualmente. Meu Deus, que situação, queridos. A cidade de Sodoma e Gomorra está numa situação dessa. Mas Deus disse, olha, eu vou destruir essa cidade. Não dá mais para suportar. Tanto pecado, tanta abominação, tanta aberração aqui nessa cidade. Não suporto mais tanto pecado. O que foi que Deus enviou 2 anjos. Foi que Abraão intercedeu. Olha, Senhor, se tivesse 50 justos, se tivesse 10, se tivesse 5. O Abraão começou a interceder pelo aquele povo daquela cidade. Mas, resumido em Ló e as suas filhas e a sua esposa. Resumir só nesses. Que Deus iria ali salvar. O resto da cidade toda seria destruída. Não tinha mais jeito. Então os anjos tiraram Ló, a sua esposa ali, as suas 3 filhas, apressadamente ali, para aquela cidade depois seria destruída ali. Glória seja dada ao nome do Senhor, até que a mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Será que ela não se lembrava ali daquela cidade? Coisas maravilhosas. Aquela cidade aqui, muitas vezes nós não podemos olhar para trás, queridos. Quando o Senhor diz, olha o caminho é esse, olhando para o alto. Dá a soberana vocação em Cristo Jesus. Não podemos mais olhar para trás. Deixa as coisas do Egito para trás. Morreu, acabou-se. O velho morreu, agora não viu uma nova mulher. Agora, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Deus ali guiava ali através dos anjos, Ló e a sua família não era para olhar para trás. Como eu disse, não olhe para trás, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é fácil, querido. Mas é assim, no passado, o apóstolo Paulo enfrentou todas esses pecados no passado. Teve que proclamar o Evangelho. E falar para a humanidade que Deus não consentia, Deus não aprovava, Deus não aceitava. E falava ali para a igreja, para a cidade de Roma, para os cidadãos romanos. Ele tinha ali a nacionalidade não só judaica, mas também romana. Então ele podia falar para os judeus e também para o povo romano. Porque ele tinha uma cidadania romana também, o apóstolo Paulo, queridos. Tinha uma cidadania romana, ele podia falar tanto para os judeus como para os romanos. Então estava aquele povo ali ouvindo, através de Paulo ali, aprisionado ali naquela cidade por 2 anos, mas ele falava, olha, Deus não consente com esse tipo de pecado, Deus não aceita esse tipo de união. Eu começo a falar para a igreja de Roma. Glória seja dada nesse livro de Romanos. Ele fala de algumas advertências no passado, para o povo de Deus, e também para os nossos dias atuais. Em algumas passagens bíblicas ali que falam até do governo, das autoridades constituídas dos países. Ele falava ali que nós devemos honrar as autoridades constituídas dos países. Mas tem alguns detalhes que muitas vezes as pessoas desconhecem. É lógico, se as autoridades fizerem ali o mal, é lógico que Deus não vai consentir. Não é isso? Não vai consentir. Se a autoridade está ali na justiça, errando ali realmente a sua posição, como ministro de Deus aqui na terra, aí sim, nós estamos ali do lado da justiça, das autoridades constituídas dos países. Mas quando começa ali a tirar o caminho do mal,
A igreja não pode aceitar, queridos. Olha, faça isso que eu estou ordenando. É a autoridade constituída dos países que eu estou ordenando vocês assumirem de pessoas do mesmo sexo. Nós não aceitamos esse tipo de união. Nós não consentimos, somos contra esse tipo de união. Então, uma coisa é nós honrarmos as autoridades constituídas dos países. A outra coisa é nós aceitarmos o pecado. Não, nós não podemos constituir com o pecado, não, queridos. Não nos conformemos com este século, mas nos transformamos na renovação do Espírito de Deus aqui na terra, queridos. Não nos conformemos com este século. Assim o apóstolo Paulo já dizia: não vos conformeis com este século, mas vos renovais, não é? Com o Espírito de Deus em suas vidas, para que haja renovação. Não aceitamos esse tipo de união. Se o governo se aprova, nós não aceitamos. Nós somos contra, porque Deus considera ali uma abominação, um pecado. Nós estamos do lado de Deus. Vamos ficar do lado do Senhor até o final. Não é? Porque a última palavra de Deus, ela é quem é a palavra final aqui na terra. Não adianta eu me inventar. Uma lei não pode passar sobre uma lei divina, não. Nenhuma lei aqui na terra pode ter esse poder de ultrapassar a lei divina, não. A lei divina é em primeiro lugar em nossas vidas. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a justiça de Deus é em primeiro lugar em nossas vidas. As outras leis são constituídas para nós termos uma convivência aqui na terra, pacífica, em paz aqui na terra. Mas uma lei não pode ser ultrapassar a lei de Deus, não. Não pode ultrapassar a lei de Deus. Quer não mandar na lei de Deus, não. Nenhuma lei pode ser instituída aqui na terra para abolir a lei de Deus, não. Não pode, queridos, não pode. Isso é desobediência, isso é pecado, e Deus não consente com esse tipo de lei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos assim levar mais uma vez, com data cristã, a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade e falar dessa passagem ali no livro de Romanos, que fala sobre as autoridades constituídas desse país. Temos que ter muito cuidado, queridos. Uma coisa é obedecer, honrar, e a outra coisa é aceitar pecados constituídos aí pela lei. Uma coisa é honrar as autoridades, outra coisa é aceitar o pecado. Não podemos aceitar o pecado, não. Deus condena, é condenado, nós estamos do lado de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos assim, levar mais uma vez com o embarque cristão. O 578 etapa cristã, que diz assim: o mestre mar se revolta, as ondas não dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador, não se cuida que morramos, todos assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens hoje em do mar, as águas não podem amaltogar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço que vem banir. De ondas do mar que me encobre, quem me fará sair? Isso senti o meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar.
A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, os todos ouvem o meu mandato. Sossegado, convosco eu estou para vos salvar. Sim, sossegado. Mestre, chegou a bonança, em pazes o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meus. As ondas atendem ao meu mandato. Sossegado, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, os todos ouvem o meu mandato. Sossegado, convosco eu estou para